Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Sou grato a Deus por essa casa, pela vida do pastor Hélio, pastora Deise, amigos de aliança, todos os demais pastores, meu amigo pastor Paulo Canuto, companheiro inseparável. Queridos, esse mês, no dia 7 de março, eu tive uma grande alegria. No dia 7 de março desse ano, a minha mãe, Eunice, completou 97 anos. E eu estava orando por ela e, enquanto orava... Fique em pé, mãe. Um minutinho, por favor. Enquanto eu orava, Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu queria fazê-lo publicamente. Sabe, mãe, a sua fé me inspira. As suas orações me sustentam. O seu amor pela igreja me desafia. A sua integridade, a maneira como a senhora ama Deus, a igreja e as pessoas, me desafia a ser melhor. Muito obrigado, eu te amo. Acho que um dos grandes desafios da vida cristã, eu sempre penso nessa palavra, qual o grande desafio da vida cristã? Tem tantos desafios, tantos. Mas talvez eu diria que um dos grandes, talvez um dos maiores desafios, e aquele que mais vai produzir um resultado efetivo na sua vida, é sobre isso que eu quero falar, sabe, na noite de hoje. O tema da minha mensagem de hoje é uma pergunta, e essa pergunta é: você tem um coração responsivo? Eu vou repetir. Você tem um coração responsivo? Pastor, o que você está tentando falar? Que tipo de resposta eu e você damos quando somos confrontados por uma palavra? Que tipo de resposta nós damos quando, de alguma forma, nós nos expomos à verdade, sabe? E nós até chegamos a ser tocados por essa verdade, estimulados por essa verdade, gera em nós admiração. A palavra de Deus é linda. Alguns momentos que você ouve algumas mensagens, isso te deixa elevado, isso é uma coisa especial, mas mais do que aquilo que você acha, aquilo que você entende, aquilo que você vive da mensagem, aquilo que você responde através da mensagem, é isso que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Sabe que tem muita gente pregando muita coisa, e até coisa boa. O problema não é a pregação das pessoas, o problema é que tipo de resposta eu dou quando, diante da palavra, estimulado ou confrontado por ela, que tipo de resposta eu dou no meu coração, que tipo de ação posterior à palavra eu tenho. Porque nós sabemos, nós somos macaco velho de igreja. Eu tenho 65 anos e 65 anos dentro da igreja. Então eu já ouvi muitas mensagens. A minha pergunta é: qual foi o resultado dessas mensagens na minha vida? Que tipo de efeito, o que produziu essa mensagem na minha vida? Eu gosto muito quando Jesus vai falar a respeito da pessoa prudente, da pessoa imprudente, e ele associa diretamente aquele que ouve a palavra e pratica. Este é o homem prudente que constrói a sua casa sobre um alicerce firme, ou seja, sobre a palavra. Não só ouviu, mas decidiu construir alguma coisa em cima daquilo que ouviu. E a Bíblia diz que esse homem prudente, então, a casa dele não vai cair. Vai vir o vendaval, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai subir a água, mas essa casa está em cima de um alicerce. Ela respondeu, ela foi construída sobre um alicerce, e não importa o que vai acontecer, a sua casa não será abalada. Mas a sua casa não será abalada porque você ouviu a mensagem. A sua casa não será abalada quando você dá resposta à mensagem. E Jesus diz: este homem prudente é aquele que ouve e pratica. Não só aquele que ouve, mas aquele que ouve e pratica. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão ouvindo muito e praticando pouco.
Hoje, a tecnologia, ela abriu muito espaço. E nós estamos aí com um cabedal enorme de coisas que nós podemos degustar. E aqui eu não quero fazer análise, comer coisa boa, coisa ruim. Mais do que isso, a minha colocação hoje, o meu desafio hoje, é diante de uma comida, o que você faz com ela, como ela te sustenta, que tipo de resposta você dá para ela, o que ela produz no seu corpo, o que ela produz na sua vida. Então a minha pergunta é, você tem um coração responsivo diante de uma verdade, diante de um confronto da palavra? Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, é muito importante você vir à igreja. Não deixe de vir à igreja. Com certeza é importante, mas quantas vezes eu e você chegamos na igreja, fomos confrontados e dissemos assim, obrigado por essa palavra, só que ela não fez efeito nenhum na vida da gente, porque não é somente uma expressão de gratidão, mas é agora, diante desta palavra, desafiado por ela, quais são os passos, o que eu preciso fazer para que essa palavra se torne consolidada no meu espírito, para que através dessa palavra eu possa ser sustentado, porque vai bater o vento, vai descer a chuva, a tempestade vai acontecer, o teu barco vai balançar, e vai mesmo. Estamos falando muito sobre os últimos dias, e se prepara, porque o vento vai aumentar, a chuva vai aumentar, a tempestade vai aumentar, mas o que vai manter você em pé é o tipo de resposta que você dá à palavra. Não, eu vou repetir, não é o quanto você conhece da palavra, é o quanto você pratica a palavra que você conhece, porque tem muita gente que não falta conhecimento, mas falta prática. Então, o desafio da vida cristã não é só vir à igreja, não é só ouvir boas mensagens da internet, não é admirar o pastor Paulo Canudo com as moscas e com as abelhas. Diante da palavra que você viu ontem, o que você vai fazer? Ah, que palavra interessante, nunca vi isso no texto, nem eu. Agora eu posso falar para você uma coisa? Eu fui dormir com ela na cabeça assim, ó, eu fiquei vendo mosca e abelha a noite toda. Quem não esteve aqui ontem, né? Sabe? Prepara, entra na internet, ouve lá. E eu fiquei pensando, qual é a mosca que eu preciso espantar? Qual é a abelha que eu estou deixando fazer ninho? Sabe, que é assim que eu faço, é assim que eu vivo. Eu vivo porque eu entendo que a resposta, o que vai mudar a minha vida não é ter uma informação, é a resposta que eu dou com a informação que eu tenho. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Senão a gente vai ficar vindo de culto em culto, mensagem em mensagem, não vai mudar nada. Se ouvir palavras poderosas, mas não muda nada. Sabe qual é o desafio? É que diante de um mesmo auditório, diante de um mesmo grupo de pessoas, você tem sempre pelo menos dois tipos de gente. Aquele que ouve, põe, joga para dentro e diz assim, eu vou viver isso, e dá uma resposta. E aquele tipo de gente que pensa demais, fala demais e não dá resposta nenhuma. Sabe, no maior avivamento da igreja, do início da igreja, Atos capítulo 2, denuncia claramente isso. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que soprou um vento sobre aquele lugar, e muita gente prega sobre isso, e a Bíblia diz que a casa foi cheia, e todos, olha que coisa interessante, todos foram cheios do Espírito Santo. Você, uau! Mas logo em seguida a Bíblia diz, entretanto, outros que estavam no mesmo lugar zombavam. Que todos é esse? Todos aqueles que deram resposta àquele sopro. Não vou repetir. O todos aqui não era a totalidade, é todos que, sendo estimulados por aquele vento, decidiram dar espaço para aquele vento tocar a vida deles. Porque no mesmo ambiente, diante do mesmo vento, diante da mesma pessoa, diante do mesmo espírito, eles ficaram zombando, dizendo tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado. Eu sei que dentro da igreja existe esse tipo de gente, que diante da palavra, diz, sou eu, estou aqui, eu estou facinho, pega eu aqui, eu estou facinho, e sai daqui e diz assim, eu quero praticar esse trem, eu vou praticar esse troço. E tem muita gente que pensa demais, não, isso aqui não está, porque eu já li a Bíblia, nunca vi isso lá, não estou falando para você não julgar, porque a Bíblia diz que nós precisamos avaliar a palavra pela palavra. Eu só estou dizendo, cuidado, para você não se tornar um bom crítico da palavra, e um péssimo praticante da palavra.
Eu vou repetir, cuidado para você não se tornar um bom crítico da palavra. Você é tão bom de palavra que você consegue julgar tudo que é certo ou errado. A minha pergunta é, você está vivendo isso? E o quanto essa palavra, de verdade, que sai da sua boca, transforma você mesmo. O quanto é que nós estamos sendo desafiados. Então a minha pergunta é, sabe, você tem um coração responsivo? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo número 19. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, na NVT. Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 16. Com certeza você já ouviu essa história. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Uau, que pergunta! Que pergunta! O que eu faço para garantir a eternidade? Essa é a pergunta. Mestre, que boas ações eu preciso e devo fazer, praticar, para obter a eternidade, para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom, e se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, repita comigo: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ok? Jesus vai dizer, quais mandamentos eu preciso guardar? Aí Jesus foi e deu uma relação de mandamentos. Respondeu, aí o homem disse, tenho obedecido todos estes mandamentos, o que Jesus havia citado. Disse o homem, o que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, na eternidade. Depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos, eu lhe digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhe garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Levanta sua mão e diga assim, Pai, que nessa noite eu tenha um coração responsivo aos desafios da Tua palavra. Sabe, queridos,
esse texto, ele para mim, eu divido esse texto da seguinte maneira. Primeira coisa, uma pergunta inteligente. Uma pergunta nobre, uma pergunta eficiente, uma pergunta incrível. Um jovem procura Jesus com a seguinte pergunta: Jesus, como é que eu faço para trocar de carro? É isso que está escrito? Como é que eu faço para arrumar uma namorada bonita? Como é que eu faço para ficar rico? É isso que ele perguntou? Não, como é que eu faço para ter saúde? Foi isso que ele perguntou? A pergunta dele foi inteligentíssima, profunda. Ele perguntou: estou preocupado com a vida depois daqui. Eu não estou preocupado com aquilo que está acontecendo aqui. Eu não estou preocupado com quanto eu tenho aqui. Eu estou preocupado que quando terminar isso aqui, existe uma vida depois daqui, a eternidade. E eu quero saber como é que eu faço para garantir a minha eternidade no céu. Olha que pergunta. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é uma pergunta inteligente. A segunda coisa que esse texto me chama muita atenção são os diálogos. O diálogo de Jesus com esse jovem, depois o diálogo de Jesus com os seus discípulos e depois o diálogo de Jesus com Pedro. Eu quero dividir essa mensagem em algumas cenas. Imagina você estar dentro de um cenário, está dentro de uma cena. Tá? Eu quero construir aqui um filme. Tá? Entra a cena, entra comigo nesse episódio. Jesus encontra um jovem, ele está diante de uma multidão, e aí quando ele encontra esse jovem, o jovem ele procura, chega a Jesus e faz uma pergunta: Jesus, como é que eu garanto a eternidade? E nessa mesma cena tem muita gente assistindo a cena. Tem um grupo de pessoas, tem os discípulos, tem Pedro, tem muita gente assistindo essa cena. E aqui eu quero começar então falando sobre essa primeira cena. Olha que coisa interessante. Aquele jovem procura Jesus e diz assim: Jesus, estou preocupado com a minha eternidade. Estou preocupado com o que vai acontecer comigo quando terminar os meus dias. Ele era muito consciente de que ao terminar a vida na terra, ela só terminaria uma etapa, mas ela teria uma continuidade. A minha pergunta é: quanta gente está preocupado com isso? Quantos jovens estão preocupados com isso? Ele estava preocupado com o nível de conhecimento, de vanglória. Ele estava preocupado porque sabia que um dia a vida dele cessaria aqui. E agora ele está apontado para aquilo que era importante. Sabe, queridos, você pode viver 60, 70, 97 anos, 100 anos, e que viva muito, mãe. Você pode viver o que você quiser aqui, mas quando terminar, você vai ter 97, mais 97, mais 97, mais 97, vezes 97, vezes 97, vezes 97, vezes 97, vezes 97, e mais 97. A eternidade, um dia eu vi uma figura que falava sobre a eternidade, que você quer entender o que é a eternidade, vai até o deserto do Saara e pega 1 grão de areia por dia e tira de lá e traz a pé até o Brasil. E quando você terminar, você leva de volta para o Saara. E quando você terminar, traz de volta para o Brasil. Sabe o que é a eternidade? É aquilo que você vai ter que viver a sua vida inteira e nunca mais vai parar. Não são 100 anos, não são 97, não são 65. Então, se eu fosse você, eu daria mais atenção a esse tipo de pergunta. Eu daria mais preocupação com isso. Um dia eu li um livro extremamente desafiador do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Todo mundo tem que ler esse livro. Onde ele vai desafiar você a olhar para a sua vida e dizer assim: o que é que me motiva? Por que eu tomo decisões? As decisões que eu tomo, ela está voltada para quê? Qual o resultado das minhas decisões? Se tudo que você constrói é para ficar aqui, já era. Então, esse rapaz chega para Jesus com uma pergunta inteligentíssima, Gustavo. Chega para Jesus com uma pergunta relevante, que deveria ser a nossa pergunta. Deveria ser o nosso dia a dia. A Jesus, que é onisciente, já conhecendo a vida daquele rapaz, porque assim Jesus é, né? Lembra de Natanael? Quando Natanael vai encontrar Jesus, Jesus falou assim: rapaz, eu te conheço, vi você lá debaixo daquela figueira lá, ó. Eu sei tudo o que acontece com você.
Lembra quando os fariseus iam confrontar Jesus, e a Bíblia diz, e Jesus bem sabia por que eles estavam perguntando. Então Jesus sabe tudo. Então Jesus já conhecia aquele rapaz, já sabia os pontos fracos e os pontos nevrálgicos dele. E aí Jesus, então, diante dessa pergunta, ele começa a construir um diálogo com esse rapaz. Ele responde da seguinte maneira: você quer saber como é que você vai para a eternidade? Obedeça os mandamentos. Simples assim. Por favor, entenda que esse era um tempo antes da graça. E o que era o crivo de avaliação era a obediência aos 10 mandamentos. Esse era o crivo de avaliação. Êxodo capítulo 20 vai falar que Deus entregou 10 mandamentos a Moisés. E esses 10 mandamentos, eles são divididos em 2 categorias. Os 4 primeiros mandamentos, faz assim, 4. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver da minha relação para com Deus. Ou seja, aquilo que é minha responsabilidade na minha relação com Deus. Ame seu Deus acima de todas as coisas, não farás para ti mais escultura, guarda o dia de sábado, não tomarás o nome do seu Deus em vão. Então, os 4 primeiros mandamentos era, na verdade, a maneira do judeu avaliar a sua relação com Deus e a sua prioridade para com Deus. Os 6 últimos mandamentos, que era a segunda categoria, tinha a ver com a relação do homem para com o homem. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Sabe? Ele vai falar a respeito de 6 ações que poderiam ser julgamento para o homem avaliar a sua relação na terra. Esses 10 mandamentos eram os crivos pelos quais os judeus poderiam dizer: estou bem com Deus, eu estou mal com Deus. O quanto eu tinha respostas com as coisas de Deus e o quanto eu tinha respostas com as coisas do homem. Agora, se você for chamar a atenção, Jesus, então, ele começa a lançar um pensamento. Ele diz assim: obedece aos mandamentos. O rapaz pergunta assim: quais? E eu fiz você repetir de propósito. Quais foram os mandamentos que ele falou? Jesus falou para ele? Os 6 últimos. E foi proposital. Ele falou: honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não furte, não dê falso testemunho, ama teu próximo a ti mesmo. Aquele rapaz falou assim: isso está moleza, isso é fácil. Isso eu estou fazendo faz tempo. Em outro texto, assim, desde a minha infância eu pratico esses 6 mandamentos. Isso é tranquilo. Ou seja, esse rapaz estava dizendo a seguinte resposta: a minha relação para com o homem é irrepreensível. A minha relação na terra é irrepreensível. A maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu conduzo a minha vida, a minha integridade, a forma como eu conduzo. Estamos falando de um rapaz de direito. Ele diz assim: isso eu tenho feito, tenho honrado meu pai, tenho honrado minha mãe. Então, Jesus, está bom. Então, esse é o critério. Só que aí ele diz assim: tem mais algum? Se tivesse ficado calado. Mas Jesus sabia que ele ia perguntar. O que Jesus podia ter feito nessa primeira cena? Jesus podia ter citado os 4 primeiros mandamentos. Ele não citou. Em vez de citar os 4 mandamentos, ele começa a criar uma analogia. Ele começa a trazer uma situação, uma didática, para que o rapaz olhasse para dentro de si. Jesus era especialista em fazer isso. Quando Jesus queria falar sobre fé, ele pegava um grãozinho de mostarda. Ele falou: se você tiver um grãozinho de mostarda, que nem esse aqui. Então Jesus era especialista em pegar cenas na terra para nos ensinar princípios eternos. Jesus pega aquele rapaz, então, e ele cria uma cena. Ele diz assim: olha, você quer saber o que está faltando? Tem mais algum? Ele diz: sim, se você quer ser perfeito, é fácil. Vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Que aí você tem eternidade e você me segue. Minha pergunta é: o que isso tem a ver com os 4 primeiros mandamentos? Tudo. E você vai entender o desenvolvimento do texto. Jesus, em vez de falar assim: como é que você está com Deus? Ele faz uma analogia para dizer o seguinte: aonde está a tua prioridade? O que é mais importante para você? O que é tão difícil você deixar para me seguir? Então esse texto não tem nada a ver com dinheiro. Esse texto não está falando que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Esse texto não está falando que é difícil um rico, porque é rico, entrar, mas está dizendo que é difícil o rico, quando ama a riqueza que tem e na riqueza põe sua confiança, entrar. Então,
Ao contrário do que você já ouviu sua vida inteira, esse texto não tem nada a ver com pobreza ou com riqueza. Esse texto tem a ver com prioridade. Esse texto tem a ver com o que é mais importante para você. O que é que está fazendo você se apegar? Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua confiança? O que é que nessa terra para você é tão importante que você é incapaz de deixar para segui-lo? E aqui eu começo a aplicar a minha mensagem. Talvez você, diante desse tema, diz assim: eu nunca vou passar por esse problema. Se Jesus pedisse para eu vender tudo e dar para os pobres, eu daria. Claro, não tem dinheiro. Jogar pedra no pobre do rapaz porque ele não queria dar é muito simples, porque você não tem e você só vai saber o que você faria se você tivesse. Eu tenho a impressão que muito crente não tem dinheiro porque Deus não quer dar, porque se der, rouba ele de Deus. Qual era o problema daquele rapaz? O problema daquele rapaz é que a confiança daquele rapaz estava naquilo que ele tinha e não em quem ele tinha. Ai, meu Deus, eu vou repetir, presta atenção. O problema daquele rapaz é que Jesus queria denunciar que a segurança dele e o que estava segurando ele na terra e que estava podendo comprometer a sua eternidade era que a segurança dele estava no que ele tinha, no que ele gostava, no que ele tinha construído a sua vida, na areia. Ele construiu a sua vida num castelo, numa casa sobre areia. E Jesus está tentando dizer: rapaz, esse alicerce é muito fraco. E se você continuar nesse alicerce, a hora que a tempestade vir e a tua grana acabar, tu vai ver onde é que vai dar isso. Jesus estava ensinando para aquele rapaz: ei, muda teu foco, muda tua prioridade. Aonde está a tua confiança? Em quem está a sua confiança? Por que você está tão seguro com isso aqui? O teu dinheiro é mais importante do que me seguir. O teu dinheiro é mais importante do que caminhar comigo. Então, rapaz, preste atenção. Sabe o que está roubando a sua eternidade? E sabe qual a resposta que eu quero te dar? A tua pergunta é: Senhor, o que é que eu faço para não perder a eternidade? Abrir mão de tudo que é mais importante do que Deus. Não, você não entendeu, perdeu a grande oportunidade de dar glória a Deus. Ele está dizendo assim: rapaz, sabe o que está comprometendo a sua eternidade? É o teu presente. Em que está a confiança? Em que está a confiança? E o que é que você não é capaz de abandonar? O que é que você se prende tanto? O que é que você não tem? O que é que você está lutando e não consegue deixar para seguir a Jesus e para garantir a eternidade? Agora venha cá, querido, aperte o cinto que o piloto sumiu. Porque o problema daquele rapaz era o dinheiro. Mas seu problema pode ser orgulho, pode ser mentira, pode ser um pecado que te aprisione. Pergunta, resposta que Jesus, se você estivesse conversando com Jesus hoje, e perguntasse: Jesus, Maurício, está conversando com Jesus, Jesus, o que é que eu vou precisar deixar para a eternidade? Aí Jesus falou: Maurício, você precisa deixar isso. Maurício olha e fala: dá não, e sai triste. Então, por gentileza, não joga pedra no rapaz, porque aquele era o problema dele, mas você tem o seu problema. Eu tenho o meu problema. E o grande desafio hoje, o que é tão importante na minha vida, que eu não abriria mão, ou teria dificuldade de abrir, para seguir a Jesus. Você conhece a história do pai da fé? Esperou somente 25 anos para ter um filho, que ele tanto desejava. O dia que ele teve o filho dele, 17 anos de convivência com o filho. Um dia papai fez essa proposta para ele: Abraão, me dá teu filho, me dá o teu único filho. E o texto é tão lindo que a Bíblia diz que Abraão não pensou, pela madrugada falou assim: o quê? Eu vou abrir mão do meu Isaac para não perder o meu Deus. E a Bíblia diz que ele foi para o Moriá. E guarda esse exemplo. E ele falou: você quer saber outra coisa? Eu vou abrir mão de um filho
E o fato dele ter aberto mão de um filho, ele foi pai de uma multidão. Tem certas coisas que Deus pede para a gente, e a gente está preso nela, a gente não consegue entregar ela. A gente não consegue entregar o nosso Isaac, a gente não consegue entregar a nossa riqueza, a gente não consegue entregar o nosso orgulho. E pior, tem gente que não consegue entregar o seu pecado. E tem alguns pecados hoje que parecem legal. Se Deus pedisse teu celular hoje, se eu dissesse, nunca mais você vai tocar num celular para você ir para a eternidade, sabe o que você ia fazer? Um monte de desculpas. Senhor, como é que eu vou me comunicar? E o meu grupo? E como é que eu vou evangelizar? Como é que você está exagerando? Tô não. A minha pergunta hoje é o que é que nós estamos tão presos, que hoje é na nossa vida uma prioridade tão grande, que se Jesus pedisse para entregar, para segui-lo, porque é isso que Jesus fala, pega aquilo que você estabeleceu sua confiança, pega teu filho, pega a sua esposa, pega a tua cidade, pega teu emprego, pega a tua empresa, pega a tua moto. Fica tranquilo, só eu presenciei ele dar 4 motos. Pega a Eva, Paulo, pega o neto. Gente, a gente dá um tom de brincadeira, mas isso é mais sério. Porque a pergunta é, como é que eu garanto a eternidade? Jesus responde, o que é que está te impedindo? A pergunta de Jesus é bem simples. Jesus leva o rapaz a pensar, o que é mais importante para você? E o que é que você teria dificuldade de entregar? Do que é que você está preso? Do que é que você está preso? Que você não é capaz de abrir mão por causa da eternidade. E a Bíblia diz que aquele rapaz, então, ele sai triste. Ele sai triste, a Bíblia diz que ele sai triste porque o amor dele estava naquilo que ele tinha. Jesus estava tentando levar aquele rapaz a entender que o nosso maior amor é em ter ele e não ter coisas. O nosso maior desafio é amá-lo acima de todas as coisas. Se você olhar para perceber, você vai perceber que Jesus começou a responder os mandamentos anteriores. Honre ao Senhor teu Deus, porque você honra mais do que você tem, ó Deus. Não farás para ti imagens, não se segure em imagens, não se fie naquilo que você tem. Jesus responde, e ele leva o rapaz a pensar nos 4 primeiros mandamentos sem citá-los. Ele usa, na verdade, o ponto nevrálgico da vida de todos nós. Ele está dizendo assim, o que é mais importante para você? Não adianta você estar bem com todo mundo, embora seja a sua obrigação, embora você vai ser avaliado por aquilo que você faz com os homens, sabe? Como é que você está com Deus? Como é que está a tua relação de prioridade com Ele? Sabe que eu vou dizer para você, eu não jogo pedra em ninguém, não. Eu ouvi muitas vezes, pastor, como é que você conseguiu largar as empresas no Rio de Janeiro? Como é que você conseguiu largar tudo em 97? Sabe, parece que eu fiz o ato tão heróico. Fiz nada, só entreguei o que ele me pediu, só isso. Só entreguei o que ele me pediu. Eu não fiz nada que foi difícil demais. Nada que foi difícil demais. E por mais que possa parecer para você um ato tão diferente, foi fácil toda a vida. E eu sabia que financeiramente eu sei que eu tenho crido, eu sei que ele ia me sustentar, eu sei que ele ia cuidar de mim. E hoje eu vivo melhor do que se eu fosse empresário. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu que ele diz assim, sabe, só missionário e milionário vive o que eu vivo. Sabe, queridos, não foi difícil. Eu abri mão de dinheiro, falei, dinheiro nunca me prende. Eu estou aí para dinheiro, larguei dinheiro toda a vida.
Tem problema não, eles comem aí um arroz com feijão, está tudo certo. Aí, qualquer coisa eu colo lá na casa do Hélio, está tudo bom. Sabe? Até o dia que veio a pandemia, me lembro quando terminou a pandemia, eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu estava fazendo um tratamento médico em Teresópolis, e o primeiro mês pós-pandemia, quando voltou a pandemia, tinha acabado toda a reserva da igreja. Eu só tenho 26 pastores de tempo integral, só 26. E uns quase 200 pintainhos, assim, tudo pedindo comida para os pais dele, assim, tá? E quando foi dia 30 daquele mês, eu fui olhar a contabilidade da igreja, nós tínhamos arrecadado 40% do que precisava. E eu não tinha dinheiro para pagar não, Maurício. Rodrigo ia pirar lá. Eu olhei a conta, é verdade, Rodrigo. Eu olhei a conta, falei, cara, deu ruim. E eu comecei a negociar com o Senhor. Eu estava dirigindo aqui, indo para Teresópolis, dentro de um carro alugado. E eu comecei a choramingar com Deus. Eu falei, Senhor, olha, ó, quero ver. Só o Johnny tem apartamento, todo mundo é alugado. Vou ter que fazer uma colônia na igreja. Os caras não vão pagar aluguel, não vai ter como ter comida, vai ter que fazer um albergue na igreja. Eu me queixando com Deus. E eu estava ali, na minha luta com Deus. Deus precisa de dinheiro para pagar essa turma. Me lembro um pouquinho de Guapi. Eu fui visitado pelo Espírito Santo no carro. E me veio uma pergunta no Espírito. E a pergunta foi assim, Djalma, se você tivesse dinheiro guardado, você estava preocupado? Eu falei, claro que não. Você sabe por quê? Porque a tua confiança está no que você tem e não em quem você tem. Pá! Na hora que o Espírito Santo falou comigo aquilo, Paulo sabe, já contei essa história para ele. Eu falei, cara, eu ainda não entreguei tudo que eu precisava entregar. A minha confiança não está toda nele ainda. Eu parei na mesma hora, no meio do mato, larguei o carro, Rodrigão, desci no meio do mato, ajoelhei, falei, senhor, quer saber de uma coisa? O problema é teu, o senhor que vai pagar a conta. Eu não quero nem saber. Chorei ali, eu sou incrédulo mesmo, e é isso aí, Senhor, me cura, me sara, eu sou mais de todos os pescadores, Senhor, me perdoa, eu não vou preocupar mais. É porque fui eu. Glória a Deus, porque fui eu. Querido, não deu, Rodrigão, não deu 24 horas. Eu recebo o telefonema de um advogado, ele falou assim, pastor, sei o que aconteceu, minha mãe me ligou hoje, e ela decidiu me dar uma herança antecipada. Eu falei, mãe, não precisa de dinheiro, mãe, deixa para quando a senhora morrer. Não, eu entendi que tem que dar agora. Eu falei, gente, por que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí o Espírito Santo falou assim, dá para o pastor porque ele está precisando. Ele ligou para mim, Paulo sabe dessa história, ele ligou para mim e depositou todo o dinheiro que faltava, sem saber quanto faltava. Minha pergunta é, o que é que de verdade nós não entregamos? Cena número 1, Jesus conversando com aquele rapaz e denunciando algo na vida daquele rapaz que tem muito a ver com coisas que eu e você precisamos deixar e não deixamos, com prioridades que nós não estabelecemos, com coisas que se Deus pedisse nós não seríamos capazes de abrir mão e saímos tristes dizendo, isso não, Senhor, isso não, pede outra coisa, pede outra coisa. Estamos bem até aqui? Eu espero que não. Segunda cena. O rapaz vai embora. Agora vem um discípulo, olha para Jesus, fala, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou. Eu entendi que o rapaz, a segurança dele estava no dinheiro e que essa questão podia comprometer a eternidade dele. Eu entendi, Jesus. Aí esse rapaz fala uma pergunta, o nome dele não consta lá. Ele fala assim, a régua é muito alta. Desse jeito, alguém consegue ser salvo? Se esse é o critério para ir para a eternidade, alguém vai conseguir? É a segunda pergunta. Esse rapaz foi intensamente sincero, porque ele olhou para ele e falou assim, desse jeito eu acho que eu também não vou não.
Não, sério, para analisar o texto. Quando o rapaz fala uma pergunta assim, alguém vai conseguir? Ele está olhando para ele. Ele está olhando para dentro dele e fala assim, eu não consigo, Senhor. Eu sei lá o que esse rapaz não conseguia deixar, mas ele é sincero o suficiente para dizer assim, Jesus, o nível é muito alto, a exigência é muito elevada, não é coisa para frouxo, é coisa séria, será que eu consigo? Qual o tema da nossa mensagem? Que tipo de resposta você dá ao ser confrontado por uma verdade? Aquele rapaz foi confrontado, deu a resposta errada, saiu triste. Agora, o segundo rapaz levanta uma questão e diz assim, Senhor, está ruim para mim, estou mal na fita, não dá para desse jeito, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não consigo, Jesus, tem alguém que consegue? Aí Jesus é fantástico, né? Esse é o Jesus querido. Ele fala, sabe, ao homem é impossível, o homem natural consegue não, o homem carnal consegue não. Se você acha que com a sua força, com a sua decisão você consegue, ao homem é impossível, mas para Deus em você tudo é possível. O que ele está dizendo em outras palavras é que você não é só com a decisão, não é só com um confronto. Quando você ouve algo, você tem que olhar para dentro de você e dizer, Senhor, desse jeito eu também não vou para a eternidade, desse jeito a régua é muito alta, eu estou olhando para a minha vida, eu não consigo, como é que eu faço para conseguir? Porque essa é a pergunta original, como é que eu faço para ir para a eternidade? Aí Jesus diz assim, é simples, não tenta fazer isso com a sua força, não é só a tua força, não é só a tua decisão, é a resposta que você dá quando o Espírito Santo toca na tua vida, é quando você dá lugar para o Espírito Santo te mover. Agora não é você, não é só a sua decisão precisa ser acompanhada de um andar no Espírito, a tua decisão precisa ser acompanhada de princípios que vão nortear a tua decisão ela precisa ser estimulada pelo Senhor. Não é você que vai conseguir com a tua força, não é você que vai conseguir simplesmente porque você pode, não é um curso de coach que vai te fazer isso, mas é o Senhor, porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em outras palavras, o que esse Jesus está dizendo é, ou você traz o Espírito Santo e deixa ele agir na sua vida, ou você não vai para a eternidade. Sabe como é que Jesus chama o Espírito Santo em João 14? O ajudador. O ajudador. Sabe o que Jesus fala? Se vocês precisarem de alguma ajudinha, fala com ele. Eu vou subir, mas não vou deixar você sozinho não, vou deixar um ajudador aqui, ó. Você não está sozinho não, vai ter um ajudador. Agora você precisa recorrer a ele, você precisa buscar a ele, você precisa andar com ele, você precisa dar espaço para ele. Sozinho você não consegue, com a tua força você não consegue, com a tua integridade você sozinho você não consegue, mas quando você associa todas essas coisas e ainda chama o Espírito Santo, o teu ajudador, o que vai te fazer lembrar de todas as verdades, o que te faz confrontar com a verdade, aquele que vai mostrar para você aonde está o teu problema, aquele que vai te mostrar aonde é e o que é que você não consegue deixar, ou seja, é impossível sozinho, mas para com o Espírito Santo tudo é possível. Se na primeira cena Jesus traz à tona uma realidade, aquele rapaz não dá a resposta correta. Na segunda cena, alguém que não tem nome, sinceramente olha para dentro de si e diz assim, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço para poder ir para a eternidade? E Jesus diz, chama o Espírito Santo e vai dar tudo certo. Deixa ele te ajudar, vai devagarzinho, sabe? Não confia na tua força não, vai com ele. Larga dele não, sabe, vai lá, vai dar tudo certo. E aí tem a cena número 3, e eu estou caminhando para terminar. Cena número 3, agora Pedro. Querido, sempre Pedro, impressionante. O tal do Pedro, eu sou fã número 1 dele. Por quê? Porque Pedro fala aquilo que todo mundo pensa e não tem coragem de falar. Pedro fala o que todo mundo pensa, queria falar, mas não tem coragem. Pedro estava nem para lambada, ele queria acertar. Pedro olhando aquela cena,
Eu amo Pedro. Ele chega para Jesus e falou assim, ó, eu vi tudo, tá? Aquilo que aquele cara fez lá, ele deu a resposta errada. O senhor perguntou, larga tudo e me segue. Ele não quis. Respondeu errado. Agora está no texto. Agora eu larguei tudo. Está no texto. Está no texto. Pedro fala assim, eu larguei tudo. Eu era pescador, larguei propriedade. Eu larguei. Larguei mulher, larguei filho, larguei tudo. Até a sogra, depois de ter curado, larguei ela. Cara, Pedro faz uma pergunta fantástica. Ele diz assim, Senhor, conta a mim. Olha para mim. O Senhor falou, vem, segue-me. Eu estou nessa peleia com o Senhor faz tempo, ó. Larguei tudo, não tenho onde comer, não tenho o que beber. Estou apanhando dos fariseus, o Senhor vive me dando lambada de um lado para o outro. Eu não desisti. E eu, Senhor? Eu deixei tudo. Aí ele faz a pergunta central. Qual a minha recompensa? Pergunta sincera. Em outra palavra, ele está dizendo assim, vai valer a pena? Toda essa peleia aí vai valer a pena? Ter largado tudo, ter largado empresa, ter largado parente, sabe? Penar, ficar dormindo em barraca, pegando sol na cabeça, tendo que distribuir pão, apanhando os outros, passando por tempestade, turbulência. Vai valer a pena. A pergunta dele é assim, eu fiz tudo isso, eu respondi corretamente, eu dei a resposta certa. Quando o Senhor passou lá e me chamou, eu larguei tudo, segui ao Senhor. Tem recompensa? O que eu vou ganhar com isso? É a pergunta dele. O que eu vou ganhar com isso? Melhor do que a pergunta é a resposta de Jesus. Ele fala, sabe, Pedro, sabe? Quando terminar seus dias aqui, haverá uma recompensa na eternidade. Ele diz assim, quando terminar seus dias, você vai subir, sentar lá nos 12 tronos, vai julgar as 12 tribos de Israel. Tem recompensa assim, Pedro. Em outras palavras, ele estava falando o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, fica tranquilo, por mais ruim, por mais pior de ruim que tiver aqui, tem uma recompensa eterna, cara. Você tem um direito na eternidade, vai valer a pena sim, cara, abrir mão, porque se você sofrer aqui 30, 40 anos por causa do meu nome, por minha causa, fica tranquilo que lá em cima, nos 75, 97, mais 97, mais 97, tu vai estar de boa, Pedro. Vale a pena, responde corretamente, a tua resposta vai produzir a eternidade. Ou seja, Jesus começa a falar em Pedro a resposta que o cara pediu lá na frente. Senhor, o que eu preciso para a vida eterna? Aí ele responde para Pedro, Pedro, larga a mão, valeu, responda corretamente, porque a tua resposta vai determinar a sua eternidade. Não é a informação que você tem, mas a resposta que você dá. Isso é que vai determinar a tua eternidade. Fica tranquilo, vai dar certo. Só que ele termina e diz assim, ainda tem uma cerejinha do bolo. E é isso que ninguém pensa. Ele sabe, Pedro, ninguém que tiver deixado pai, mãe, irmão, casa, propriedade, para me seguir, vai ganhar a eternidade e na terra vai receber 100 vezes mais. Não, acho que você não entendeu. Ele está dizendo assim, tudo que você abandonar aqui você recebe 100 vezes mais. É como se ele estivesse mandando um recado, Maurício, para aquele cara lá. Ele falou, se aquele rapaz tivesse largado aquela dinheirama dele toda lá, e me seguido, se ele achou que ele era rico, ele vai tornar milionário. Se ele abriu mão de seja do que for para me seguir, eu não só garanto a eternidade, que era a pergunta central do rapaz, mas aquilo que ele achou que era a sua segurança, eu daria a ele mais 100, mais 50, mais 100, mais 100, mais 100 e mais 100. O que Jesus está tentando nos ensinar
é que vale a pena abrir mão de qualquer coisa para seguir a Ele. Vale a pena abrir mão, vale a pena dar a resposta certa. Sabe, o que é que tem nos prendido? E aqui eu encerro, por gentileza, me ajuda aqui na adoração. A minha pergunta central nessa noite é a pergunta: o que é que nós estamos tão agarrados que nós não conseguimos deixar? O problema daquele rapaz era o dinheiro. E o meu? E o seu? Aonde está a nossa confiança? Carlinha, onde está a nossa confiança? Minha confiança está que eu trabalho com ele, nunca vou ficar na mão. Legal. Legal. Mas mais do que isso, a tua confiança está no fato de que quando você deixa tudo por amor ao Senhor, aí Deus move o coração da autoridade para te sustentar. Deus move céus e terra. Tudo que você precisa é colocá-lo num lugar de prioridades e não deixar nada ser mais importante do que Ele. E se Ele te pedir alguma coisa, #partiu, vaza. Vaza. Seja o que for. O que eu queria fazer com você nessa noite? Queria que você se colocasse em pé. A pergunta que norteou a nossa conversa foi: você tem um coração responsivo? O tipo de resposta que você dá ao ouvir a palavra vai determinar o teu destino eterno. Quando olhamos para aquele rapaz, nós vemos que aquele rapaz tinha algo que era muito importante para ele, que ele era incapaz de deixar. Esse era o problema dele. Mas e o seu? E o meu problema? O que Jesus já te pediu? Sabe, querido, eu tenho certeza, olhando para a minha vida, que o Espírito Santo já te mostrou algumas coisas que você precisava deixar. Amizades, hábitos, coisas que para você tem um valor muito grande. Quando eu olho a vida de Natanael, Jesus diz assim: cara, você é super íntegro, mas você está debaixo de uma figueira, tem alguma coisa ainda que está te atrapalhando a crescer um pouco mais. Pessoas íntegras é incrível, mas cuidado para você não confiar na sua integridade para ter a tua eternidade. Seja íntegro. Tem gente aqui que está debaixo de um vício e não é capaz de confessar. Tem gente cujos olhos estão comprometendo a eternidade. Aquilo que você está vendo, que você está acessando, e eu sei que você sabe o que eu estou falando. Aquilo que você acha que ninguém viu, aquilo que você acha que ninguém descobriu, nunca vai descobrir. Mais do que alguém descobrir aqui, é o que isso está produzindo para a tua eternidade. E se você não largar esse trem, eu fico preocupado para onde você vai. Gente que não consegue perdoar. Cara, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Não, pastor, porque não foi você. Ah, se eu contasse para você. O Senhor já te pediu para perdoar. Você já disse que ia perdoar. Mas você continua que não, porque foi feito isso, porque fulano fez aquilo. Cara, pelo amor de Deus, sai dessa lama, jacaré. Você não entende que se você não perdoar, você não é perdoado? Não quanto você sabe sobre perdão, é que tipo de resposta você dá. Eu não aguento injustiça, pastor. Eu não aguento mais ouvir isso. Eu não aguento injustiça. Comigo não. Não abaixa não, porque quanto mais abaixava, aparecia teu cofrinho. Tu sabe o que eu estou falando. Eu prefiro mostrar o cofrinho para o céu do que ficar em pé e não ir para lá.
seu orgulho, sua soberba, sua prepotência. Querido, eu não vim aqui para condenar ninguém, não. Eu contei os meus pecados. É hora de você pensar em você, na sua vida. E essa é uma noite de entrega. Esse hoje é o teu Gênesis 22. Provou Deus a Abde o Jalma. Dá-me teu Isaac. É o teu Mateus 19. Vai, entrega isso e segue-me. Me entrega isso aí, ó, que está aprendendo, e me segue. Enquanto cantamos, tenha seu tempo de oração com o Senhor.